Buenas pessoal, mais um conteúdo aqui do canal de GNV. Pessoal, recentemente eu fiz um curso de conversão de carros elétricos, tá? Eu quis saber um pouco mais sobre esse mundo, até para poder ter um pouco mais de conhecimento, para poder responder para as pessoas o que a gente acha, né? O que eu acho sobre o carro elétrico, tá? E hoje eu vou fazer esse vídeo, eu vou fazer um pequeno comparativo bem informal aqui mesmo, sobre o que eu achei assim sobre o carro elétrico e fazer um comparativo com o GNV no que se diz a vantagens e desvantagens, né? Então hoje eu vou tentar falar um pouco sobre isso, espero que vocês gostem. Lembrando, se gostar do vídeo, dê o like, se inscreva no canal e fique por dentro de esse canal que é especializado em gás natural veicular e sobre o mercado de automóveis em geral, que tem sempre algum link, algum viés relativo a gás natural em geral. Segue a vinheta. Então, pessoal, eu fiz uma relação aqui de algumas vantagens e desvantagens do carro elétrico e do carro com gás natural veicular, né, o GNV. E conclusão que eu cheguei, né? Que a gente tem que analisar muito bem antes de fazer um investimento, tá? Então, vamos lá. Bom, quando se fala em carro elétrico, se a gente for olhar assim a questão lúdica, né? O carro elétrico ele é excelente, ele é perfeito, né? As vantagens dele, se a gente for olhar assim a olho cru, assim, sem analisar um pouco mais a fundo a situação, né? Ele gera muito menos ruído, não gera ruído, né? Ele é um combustível mais limpo, não polui. A manutenção dele é melhor, né? Se tu for parar e pensar, quantas peças tem um motor a combustão? Mais de 1000 peças, né? Desde pistão, ajuste de pistão na camisa, bronzeamento, imagina essa parte bruta, fora a parte de arrefecimento, de ignição. Então eu tenho muita peça a ser consertada. Um motor elétrico é uma peça, né? Então se a gente for analisar por esse ponto de vista, a manutenção do motor elétrico num primeiro momento, né, como eu disse, olhando a vistas grossas, olhando de forma lúdica, o carro elétrico, né? O espaço, né, é melhor, porque eu não tenho mais aquele compartimento do motor, eu tenho um espaço destinado a baterias, que geralmente vai no assoalho do veículo, né? O desempenho do veículo ele é melhor, ele tem aceleração contínua, né? Então não tem aquela troca de marcha que um carro a combustão necessita ter. Além do custo, né, de andar com ele, o custo por quilômetro rodado, por enquanto, ludicamente olhando, que nem eu disse, é melhor, né? Então, se a gente for analisar de uma maneira lúdica aqui, nossa, o carro elétrico é perfeito, né? Só que, e comparado com as vantagens do GNV, o que o GNV tem de vantagem? É mais econômico. Claro, nós estamos passando por uma crise agora de combustíveis que é momentânea, mas ele é mais econômico, essa é a pegada do GNV, menos poluente, né? Ele é um combustível que ele é a transição para o biogás, né? Então um carro, ele é o mesmo equipamento que se coloca do GNV, vai ser para o biogás, se caso o biogás seja uma energia que venha a ser incentivada nesse país, né? O abastecimento dele, se tu for parar e pensar, é melhor, né, do que o carro elétrico. O carro elétrico tem as vantagens de ter um abastecimento muito demorado, vou falar sobre isso. Então, o GNV tem vantagens, as vantagens são pequenas em comparado com de uma maneira lúdica com o elétrico, né? Por que lúdica? Porque se eu entrar nas desvantagens, né? Qual é a desvantagem do carro elétrico? Vamos ser bem sinceros. A bateria é um componente que, além de poluir extremamente o meio ambiente para fabricar ela, é uma coisa que não tem o que fazer com ela após o seu uso. Ela é um lixo tecnológico que é preocupante, né? Que isso tem que ser resolvido, tá? Outra coisa, se eu for falar em adaptação de veículos com a elétrico, a bateria ela também é um problema, ela tem que ser muito bem dimensionada, a manutenção de uma bateria é cara, não pode deixar ela morrer, né, por completo, tem algumas técnicas para isso.
Há emissões de poluentes para produzir uma bateria, que nem eu disse, ela é muito grande, então se for botar na ponta do lápis, por enquanto, um carro elétrico ele é mais poluidor ainda, de uma maneira geral, do que um carro a gás, né? Um carro a combustão em geral, mas um carro, vamos falar do gás natural. O abastecimento hoje ele é muito demorado de um carro elétrico. A autonomia de abastecimento, a gente chama do fantasma da autonomia, né? Tá sendo, até viralizou tempos atrás aí, carros que na França elétrico estavam ficando sem bateria e chegava um carro com um gerador a diesel para recarregar e desempenhar aquele veículo, né? Então, tem uma autonomia muito pequena. Isso está sendo melhorado, está sendo desenvolvido, mas não é a realidade atual, né? O investimento de um carro elétrico é uma coisa que tem que colocar muito na ponta do lápis. Por quê? Porque hoje nós vamos falar um carro elétrico aí, 200 mil reais, né, para cima, 150 mil para cima. Se eu comprar um carro de 150 mil elétrico é um carro muito popularzão, né? Então, se eu pegar um carro popular na gasolina e pegar a diferença de valor, quanto tempo eu rodo com esse carro na gasolina só com a diferença de valor? Então, hoje o investimento ele quase torna inviável, dependendo de quanto a pessoa anda, um carro elétrico, né? Outra coisa, se nós for pensar na adaptação num carro elétrico, hoje é uma coisa bem complicada no quesito de gerenciamento eletrônico das coisas, né? Eu tenho que ter muitos módulos para gerenciar outras coisas além do motor, que no caso do motor ele tem uma injeção eletrônica ali acoplada que gerencia várias outras coisas. No carro elétrico isso tem que ser desenvolvido. Claro que os carros que vêm de fábrica já têm isso e se tornam muito mais perigosos no quesito de manutenção, né? Vai ser muito difícil arranjar pessoas que trabalhem com manutenção de carros elétricos. Não que vai ser difícil, mas vai ser bem mais caro, com certeza, né? Então, a gente tem várias desvantagens no carro elétrico hoje quando se pensa. Então, e qual que é as desvantagens do gás, né? Se fala muito dos pontos negativos do gás, então o cilindro, o abastecimento ainda não tem em todos os lugares, mas em si é muito maior a rede de abastecimento do gás do que se tem em carros elétricos, por enquanto, né? A vistoria anual é uma coisa muito reclamada, a falta de profissionais confiáveis, né? Hoje o mercado GNV é visto muito como um mercado de profissionais ruins, de pessoas que usam gás para economizar, então é um mercado muito degradado no quesito qualidade técnica, isso que eu quero dizer. Então, dando esse panorama da desvantagem e desvantagem de uma maneira geral, tá? Com certeza, pode falar aí nos comentários, faltou isso, faltou aquilo, sem dúvida nenhuma tem mais coisas que a gente poderia falar, mas de uma maneira geral esses são os principais pontos. Então, assim, o que eu perguntaria aqui é quando que nós teríamos uma estrutura adequada para usar carro elétrico, né? Então, hoje eu compro um carro elétrico, mas eu não tenho uma estrutura tão adequada para mim usar ele. Amanhã depois, com uma gestão totalmente inconfiável que a gente tem no Brasil aqui, ou seja, políticos que não têm nenhum tipo de responsabilidade, senso de visão, né, da coisa, como é que a gente vai confiar que nós vamos ter um incentivo para que se tenha essa estrutura, né? E em contrapartida eu olho para o GNV, eu já tenho uma estrutura montada, vai ser rasgada essa estrutura? Então, isso não são afirmações, são questionamentos, são perguntas que a gente faz, né, até para se balizar. Seria bom que tivesse políticas públicas, ou pelo menos iniciativas de políticas públicas voltadas para algum dos setores, seja para o elétrico ou seja para o GNV. Os dois podem funcionar bem, tanto em conjunto ou unicamente, né? Mas os dois podem funcionar bem. O Brasil é um dos poucos países que tem uma matriz energética pulverizada, que contempla várias fontes de energia, né? Por que não ter os dois, né? Então a estrutura do GNV é o questionamento de quando que nós vamos ter essa estrutura. A gente olha para a Europa, para a China, eles têm uma estrutura realmente avançada, mas até o Brasil chegar lá, vai chegar, mas muita água vai passar por baixo dessa ponte, na minha humilde opinião, né? E a grande pergunta, né, o que aqui no Brasil vão fazer
com os carros que já existem. Com tanto lobby, com tanta lei sendo feita para agradar poucos, será que isso vai agradar a todos? Substituir esses carros que já existem, né? Ou será que teremos que arranjar alguma alternativa? Então tá aí o questionamento. Se tiver alguma sugestão, alguma ideia, ou quer expressar o que você pensa a respeito desse assunto, fale nos comentários, é legal de ver a galera comentando, tá? Dentro disso, até fiz uma anotação que a gente está na mão dos governantes, né? Os governantes que definem o nosso futuro. Mas no âmbito técnico, eu vejo como o elétrico sim sendo uma grande alternativa para um futuro. Eu acho que nós vamos ter ainda um grande mercado de carros híbridos entrando no meio do caminho. Aqui para o Brasil tem uma pegada interessante. Eu ainda acho que vai ter outros combustíveis, como célula de combustível, que vão entrar aí muito forte no mercado. Eu também acredito que essa guerra da Rússia, ela mexeu muito com o mercado dos combustíveis e potencializou pesquisas, né, pesquisa e desenvolvimento nessa área, assim como também olhou para o GNV com olhos diferentes, né, incentivando o GNV em linhas pesadas e remodelando algumas normas do GNV para dar uma qualidade técnica um pouco melhor. Nesse quesito a gente tem muita coisa a discutir ainda, né? Mas os mercados estão abertos e tem profissionais, clientes, usuários para todos os mercados, né? Como eu digo, nós estamos vivendo uma crise energética agora nessa metade do ano de 2022, onde o mundo está se moldando com isso. O Brasil deu uma errada, na minha opinião, em fazer esses incentivos de baixar combustível temporariamente. Isso é dar quirela para a população, é dar migalha para a população para que ela fique tranquila nesse momento, né? É um ano eleitoral, então tem uma questão política muito forte aí que não dá para nós levar isso como um padrão, esse atual cenário dos combustíveis no Brasil, beleza? Buenas, pessoal, quer saber mais sobre esse mundo de gás natural? Faça nosso curso GNV aí, cursognv.com.br. Quer saber mais, quer uma consultoria, né, quer uma assessoria na área de gás natural veicular, quer contratar os nossos serviços, entre em contato aí na descrição do vídeo tem nossos contatos. Obrigado por nos assistir, até o próximo vídeo, espero que tenha ajudado em alguma coisa, até mais.